Olá, vamos ao nosso Evangelho de hoje, sábado 24 de janeiro. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao Pai, agradecer mais este dia que se inicia, mais este final de semana, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. E com muito amor ao nosso irmão mais velho, ao nosso modelo, agradecer também e pedir que o nosso Mestre esteja sempre a nos amparar, sendo o nosso farol, a luz dos nossos dias. Agradecer a espiritualidade amiga por tanto amparo, o nosso anjo da guarda, os espíritos protetores e amigos que estejam conosco neste dia, nesta jornada que se inicia e durante o final de semana, a nos inspirar bons pensamentos, boas ações, boas ideias, novos planos de amor e progresso. Fiquem conosco, espíritos amigos, hoje e para todo sempre, que assim seja. Vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver, vamos pegar um lápis. Aqui, vamos ver o que nos vem hoje de reflexão. Vamos lá. Capítulo 17, Sejam Perfeitos. Item 7 está em Instrução dos Espíritos, o Dever, pelo Espírito Lázaro, em Paris, 1863. Vamos lá. Capítulo 17, item 7. O dever é a obrigação moral do homem, primeiro para consigo mesmo, em seguida para com os outros. O dever é uma lei da vida, pois é encontrado tanto nos atos mais simples como nos mais elevados. Quero examinar aqui apenas o dever moral e não o dever que as profissões impõem. O dever é um sentimento muito difícil de ser cumprido, pois está em oposição com os interesses materiais e os interesses do coração. Quando cumprimos com o dever, não fazemos mais do que a nossa obrigação e não nos elogiamos por isso. Quando não cumprimos, também não permitimos que a nossa consciência nos repreenda. O dever íntimo do homem é governado pelo seu livre-arbítrio. A consciência está sempre o advertindo contra as condutas erradas. Ainda assim, ele muitas vezes se deixa levar pelos enganos da paixão. O homem se eleva quando observa fielmente os deveres do coração, que nada mais são que os seus valores interiores. Mas como esses deveres podem ser determinados? Onde começam? Onde terminam? Os deveres começam precisamente no ponto onde se ameaça a felicidade ou a tranquilidade do próximo e terminam no limite em que não se desejaria ver a própria felicidade ou a tranquilidade ameaçadas. Deus criou todos os homens iguais perante a dor, pequenos ou grandes, incultos ou esclarecidos, todos sofrem pelas mesmas coisas.
a fim de que cada um avalie, de maneira consciente, o mal que pode fazer. O mesmo critério de que todos são iguais perante a dor não pode ser aplicado para o bem, pois nem todos são iguais em suas capacidades para fazer o bem. A igualdade perante a dor é uma sublime providência de Deus, pois Ele quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando a ignorância de seus efeitos. Vamos ler até o fim. Na prática, o dever reflete todas as virtudes morais. É uma fortaleza da alma que se enfrenta. É uma fortaleza da alma que enfrenta as angústias da luta diária. O dever. O dever é severo e dócil. Está sempre pronto a se submeter às mais diversas situações, mas permanece sempre firme perante as tentações. Aquele que cumpre seu dever ama mais a Deus do que aos homens, e aos homens mais do que a si mesmo, e, ao mesmo tempo, juiz e escravo em causa própria. O dever é o que a razão possui de mais belo. Ele provém da razão, assim como o filho provém da mãe. O homem deve amar o dever, não porque o dever o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade está sujeita, mas porque ele, o dever, fornece à alma a força necessária ao seu desenvolvimento. Nos estágios superiores da humanidade, o dever se apresenta sob uma forma mais elevada. A obrigação moral da criatura para com Deus nunca cessa. Ela deve refletir as virtudes do Criador, que não aceita um esboço imperfeito, pois quer que a beleza da sua obra resplandeça aos seus próprios olhos. Que coisa linda! O dever. É um pouco extenso, né? Hoje foi, mas achei importante que nós lêssemos todo esse item, porque Lázaro vem nos falar sobre o dever. E uma coisa muito interessante, que é até um dito popular, né? Que meu direito vai até onde começa o do outro. Lázaro nos traz aqui, de forma muito prática e clara, que os deveres começam aonde se ameaça a felicidade, não é mesmo? Onde se ameaça a felicidade e a tranquilidade do próximo. E terminam no limite em que não se desejaria ver a própria felicidade ou a tranquilidade ameaçadas. Então, nós podemos falar assim, aqui, Lázaro começa dizendo que não vai falar do dever das profissões, mas do dever moral. Como devemos agir? E ele diz, o nosso dever moral começa onde a tranquilidade do próximo é ameaçada. E termina aonde a nossa própria é o limite, né? Onde vamos estar começando a nos prejudicarmos, né? Ali termina o nosso dever. Na verdade, nós aqui também fala no Evangelho, nós sabemos qual o nosso dever. E se não sabemos nitidamente, muito aproximadamente temos a inspiração e a intuição do que é certo, do que é errado, aonde começa a nossa intervenção e até onde ela pode ir. O nosso dever moral nada mais é do que isso. O dever é o que rege a nossa conduta diária. Sempre que não soubermos muito como agir, se nós parássemos alguns segundos e refletíssemos
A partir daqui, o que eu posso fazer para não prejudicar ninguém e até onde eu posso ir para que não me prejudique e o que eu devo fazer para que seja bom para todos, se nós usássemos essas pequenas perguntas antes de agir, de falar, de pensar, tomar decisões, com certeza cumpriríamos o nosso dever moral de forma muito mais certeira. Mas temos o nosso livre-arbítrio e a nossa dificuldade, né, como fala aqui, muitas vezes vem do que o nosso coração não quer que a gente faça. O nosso orgulho ainda fala tão alto, né? E nós passamos tanto trabalho para mascarar tudo, querendo transformar os nossos desejos falhos do coração em verdades, e não paramos para fazer as perguntas corretas, as avaliações corretas de qual o nosso dever como filhos de Deus, que é este dever que nós estamos avaliando aqui. Porque no livro dos Espíritos, a codificação nos explica, nos ensina onde está escrita a lei de Deus, a nossa consciência. Então, registrado na nossa consciência e com todo esse aparato de ensino dos espíritos, inspiração da espiritualidade amiga, se nós buscarmos, acharemos, saberemos qual o nosso dever, como agir. Mas precisa partir da nossa boa vontade, como sempre. Essa passagem, esse item é cheio de nuances. Poderíamos tirar tantas e tantas e tantas análises, avaliações e interpretações. Fica o convite para quem quiser voltar e tirar mais uma. É muito aprendizado. Temos ainda muito tempo para voltar nele, estudar novamente, mas é muito importante que nós queiramos, no primeiro momento, ser homens de bem e cumprirmos o nosso dever. A reforma que está vindo na transição planetária é moral, não física, não é? Depende que cumpramos o nosso dever. Bom, vamos a uma pergunta do Livro dos Espíritos, vamos ver. Aqui. Hierarquia no mundo espiritual, pergunta 96. Os espíritos são todos iguais? Ou existe entre eles alguma hierarquia? E aí? O que será? Como será? Isso foi Kardec que perguntou aos espíritos. Vamos ver o que eles responderam. Eles, os espíritos, pertencem a diferentes grupos, conforme o grau de perfeição que já alcançaram. Então, vamos ler a 97 rapidamente. E aí, na sequência, Kardec perguntou, então, existe um número determinado de grupos ou de graus de perfeição entre os espíritos? Kardec ficou curioso, como assim? Então, se existem grupos, como são? Existe um número de grupos? E os espíritos responderam, o número é ilimitado, o número de grupos, porque não há entre esses grupos uma linha traçada com demarcação rígida. Assim, as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas à vontade. Entretanto, considerando-se as características gerais dos espíritos, podemos reduzi-las a 3 grupos principais. Nós já vimos aqui que todas essas classificações que existem na codificação são feitas para que nós possamos entender. Elas não existem exatamente uma linha perfeita e exata aonde começa uma e termina a outra. É como a passagem do mundo de provas e expiações na qual estamos para a regeneração, nós estamos nessa transição. Não existe uma data, um horário específico, uma virada do ano, não. Isso é uma forma pedagógica para que nós possamos entender, assim como a classificação dos espíritos. E eles vão classificar da seguinte forma. Primeiro grupo, espíritos puros, são aqueles que já atingiram a perfeição. Espíritos puros. Segundo grupo, espíritos bons, são aqueles que estão no meio da escala. O desejo de fazer o bem é a sua preocupação. E terceiro grupo, espíritos imperfeitos.
somos nós, somos nós. E o terceiro grupo são aqueles que estão na parte inferior da escala. Caracterizam-se pela ignorância, pelo desejo de fazer o mal e por todas as más paixões que retardam o seu progresso. Bom, aí vai dizer, não, mas eu não sou assim, eu já estou lá no segundo grupo. Até no terceiro grupo existem outras subclasses, existem uns irmãos que ainda estão mais compadecidos no mal, outros já estão um pouco melhores, mas, via de regra, nós, no planeta Terra, provas e expiações, já ali, pezinho na transição para regeneração, somos espíritos de terceira ordem, desse terceiro grupo aqui. Nunca esquecendo que essa é uma classificação pedagógica, como a pergunta 96 nos ensinou. Muito bom aprender, não é mesmo? Vamos encerrar elevando o nosso pensamento a Deus e agradecendo mais uma vez pela oportunidade bendita da vida, por este dia que se inicia diante os nossos olhos da carne, essa oportunidade bendita de novas experiências, de aprendermos, de reorganizarmos, recomeçarmos. E se a nossa dor for forte, Pai, nos ajude, nos auxilie na nossa fé, para que possamos passar, na certeza de que Tu estás conosco, Tu, nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Maria de Nazaré e todos os Espíritos de luz. Fiquem conosco hoje e para todos sempre, e que assim seja. Tchau, tchau.